Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia pessoal. Estamos aqui já nos preparando para daqui a pouco o nosso horário de almoço. E como sempre, às terças-feiras, às 11 horas, vocês vão ter a nossa companhia no livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro que nos traz essa experiência de André Luiz, nessa visita que ele fará à crosta terrestre, né, junto com um grupo, mais 4 pessoas, no qual ele irá acompanhar 5 desencarnes, 5 mortes, né? E, evidentemente, cada uma delas ele vai trazer para nós os bastidores, vai trazer para nós os acontecimentos, como a coisa se processa. Evidente, trazendo esse entendimento, essa compreensão, trazendo essa certeza de que não morremos, simplesmente perdemos o corpo físico e passamos para uma outra etapa das nossas vidas, né? Mas nós estamos no capítulo 3 ainda, em que... O sublime visitante. O sublime visitante, em que os 3 grupos vão receber a visita de um visitante, um sublime visitante, e para receber esse sublime visitante, eles tiveram que plasmar um cenário, plasmar um local em que o sublime visitante ia falar para eles por alguns minutos. André Luiz ficou responsável pela composição das gramas, das pequenas folhagens. Inicialmente ele não consegue, daí ele se esforça um pouco mais, ele relembra o seu jardim terrestre, né, com os filhinhos, com a esposa, e ele consegue então plasmar exatamente aquele jardim da casa dele para a composição desse cenário. E quando ele abre os olhos e percebe que ele conseguiu, ele se emociona, relembrando evidentemente aquele jardim da casa dele, né? Foi aí que nós paramos, né, Célia? E André, ele continua. A árvore cobrira-se de folhagem farta e vegetação de singular formosura completava o quadro, que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Você lembra que foi feito um riacho, né, um lago, uma árvore e as graminhas em volta, né? A gente lembra que no início da composição desse quadro, apesar de André Luiz ter achado que tudo estava perfeito, sensacional, mas Cornélio... Senão não está ainda. Tá faltando já naquele quadro em que André achava tudo muito bom, tudo muito bonito, ele dizia, contudo, as bordas do lago figuravam-se quase nuas. Faltava alguma coisa. E os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. Aí aqui agora, a árvore cobria-se de folhagem farta e vegetação de singular formosura completava o quadro, que me pareceu digno de primoroso artista da terra. Agora sim, agora o cenário estava completo. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os 2 auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação.
Nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Aquilo que era um quadro. Começou a ter movimento, né? Era um quadro, uma árvore, riacho, ela começou a ter movimento. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitável, balanceando-se os arbustos e as minúsculas ervas, a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas de instantes em instantes. Então, todo aquele cenário que era uma pintura se transformou numa realidade. A água, o riacho, as árvores, todas elas. André Luiz nos diz que começou a dar sinais temporários de vitalidade. Minha graminha, o que o André Luiz tinha plasmado, que ele trouxe da casa dele, do jardim da casa dele, né? Minha graminha estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou de súbito meu coração ainda frágil. Quer dizer, ele se emocionou tanto que chegou a ter um pensamento angustioso, né? Não eram aquelas as flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto, isolado do estudo? Não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã? Vigorosas reminiscências observavam-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma. E eu perguntava a mim mesmo, por que mistério, o espírito, enriquecido de observação e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração como a floresta luxuriante e imponente que não prescindisse da singela e reduzida gota d'água para dessedentar-lhes as raízes. Senti o anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente à crosta, transportando-as para junto de mim, desejoso de reuni-los no meu lado, em novo ninho, sem separação e sem morte, e fazer-lhes experimentar as júbilos da vida eterna. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Então, ele entrou naquela frequência, naquela lembrança da vida dele, quando ele lembrou que aquelas flores que ele plasmou lá no cenário, Célia, eram as flores que a esposa colocava lá no escritório dele, eram as flores que os filhinhos levavam para ele aos domingos. Então isso tudo foi fazendo com que ele vivenciasse e desejasse, né, uma nova reencarnação na Terra, com a mesma família e tudo mais. Só que ele estava se descontrolando. Porque lá atrás, Cornélio pede que ele tivesse oração fervorosa e o sentimento puro, coração. E ele começou puro a se descontrolar, chorar. Quando ele começa lembranças angustiosas. E isso não era bom para aquele momento. Então, Jerônimo, bastou que o Jerônimo olhasse para ele, para que ele percebesse que ele precisava se reajustar, né? Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição do cooperador dedicado nas edificações do momento. Então ele se reintegra novamente. Opa, peraí, meu papel aqui agora é outro, né? Ele se reequilibra. Cornélio de pé, ante a paisagem viva, enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai,
da criação infinita. Permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excélsios sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reveste. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Está sendo feita uma prece para que o sublime visitante venha, não é isso? Quer continuar? E quando ele fala, quando Cornélio fala aqui, sem mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica da tua bondade infinita que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações. Lembramos de André Luiz? Os momentos um pouquinho antes. Quando ele se deixa envolver naquele pensamento, né? E continua André. Focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Logo após a prece, o instrutor continua. Sobretudo, ó Pai, abençoa os teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem. Reparte com eles, humildes representantes de tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência sublime, de tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam, sem desesperação sem desânimo, os deveres fraternais que lhes cabem, ante os que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Então, Cornélio continua a prece dele, rogando ao Pai a proteção àqueles que... Aqueles grupos que estão vindo à crosta terrestre. Você veja, sério, que preparação. A gente sempre fala, né? O André Luiz está vindo com o grupo Jerônimo, o Padre Hipólito, a Luciana e o próprio André Luiz participar, né, de 5 desencarnes na crosta terrestre. Mas eles estão até agora se preparando para isso. Não é, vamos lá de qualquer jeito, não. Né? Então, tem a prece, essas 2 rogativas do Cornélio, a Deus, nosso Pai. Calou-se o orientador do santuário e dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem formada de substância mental começou a iluminar-se, inexplicavelmente com seus mínimos contornos. Inicialmente era só um quadro, esse quadro começou a tomar vida e agora André Luiz está dizendo que ele começou a se iluminar. Olha que transformações, né, Célia? Guardava a ideia de que, reduzido o sol
surgiria à nossa vista sob a nesga de céu no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador de nosso Pai Altíssimo. Neste instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. Você veja, esse visitante, ele chega nimbado de luz, Célia. E é um representante, ele diz que é um representante do nosso Pai amantíssimo. Eu lendo esse trecho, eu fico imaginando a gente diante de uma presença assim. Nós estamos falando aqui de um espírito que veio, né, ceder alguns instantes para essas equipes, né, que estão vindo à crosta terrestre com missões diferentes, né? Já falamos aí. Mas é um espírito comum. Você imagina Jesus? E emissários do Pai. Como eles se referem, mensageiros do Pai. É como lá no início. O olhar, né, Célia, mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento. Sabe aquela figura que ela tem um magnetismo de te capturar, né? Via-se-lhes apenas o busto, né? Então só via-se o busto dele, cheio, percebendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Então, era uma roupa simples, ele apenas carregava numa mão pergaminhos. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente: Venerável Asclépios, se conosco. Então, o nome desse visitante sublime é Asclépios. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana, abstendo-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita,
atendendo a imperativos de consciência. Ouvindo... Nivaldo, aqui Asclépio, quando ele usou a palavra, André está nos dizendo, porque André nos narra tudo, mas aqui ele se exime de descrever a palavra desse irmão, desse Asclépio, porque não tinha como, ele não estava em condições, ele não tinha como expressar a beleza, a grandiosidade do que ele estava ouvindo. Ele só nos diz, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Não tinha como traduzir o que ele ouvimos-lo sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo, a fala do admirável mensageiro, que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível, e acordávamos e acondávamos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Quer continuar, Célia? Continua André. Não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio. Tal a emoção do André, né? Jamais escutara alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Ao abençoar-nos, ao término da maravilhosa alocução, irradiavam-se de sua destra, muito alva, pequeninos focos de luz em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte e fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem sorve feliz, vigorosos e renovadores alentos da vida. Então, aqui ele nos descreve aquele estado de êxtase que ele estava quando Asclépio chegou. Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos. Mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir. E ele já tinha avisado, né? Em breves instantes. Breves instantes. Interpelando, contudo, o pensamento da maioria. A gente lembra que a linguagem dos espíritos é pensamento. Interpretando, contudo, o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhe a palavra e indagou, humilde, se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhe algumas solicitações. Então, o Cornélio percebe que a grande maioria ali estava querendo fazer algumas perguntas. E ele, então, questiona ao Asclépios se os irmãos poderiam fazer algum questionamento, alguma solicitações aí para ele, né? Era tudo que eles queriam, né? O arauto celeste aqueceu, sorrindo, num gesto silencioso, colocando-nos à vontade
dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. Ou seja, ele já sabia que ele isso era ia um acontecer. arauto celeste. Né? A irmã Semprônia, a que ia ver, a que era responsável pelo aquele grupo que ia atender as crianças desprotegidas, a irmã Semprônia, que chefiava pela primeira vez a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. E ela se refere a ele. Venerável amigo, disse com transparente sinceridade. Temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito experimentam perseguições declaradas e toleram o sarcasmo contínuo de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços através de maldades sem conto. Inegavelmente não cedem ante os fantasmas da sombra e mobilizam as energias no trabalho de resistência cristã, exercendo funções de colaboradora nesta expedição de socorro que agora chefio pela primeira vez. Conheço de perto a dedicação que nossas amigas testemunham na obra sublime do bem. Mas não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Após curto silêncio que ninguém se atreveu a interromper, a consulente concluiu perguntando: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo de tão longa batalha? De alma voltada para o nosso dever, aguardamos de vossa generosidade o alvitre oportuno. Então elas pedem a ele o que falar para essas mães, para esses espíritos encarnados que tomam conta, que se dedicam a esse trabalho de assistir a essas crianças e sofrem todo tipo de malvadeza, de escárnio, que não são reconhecidas, e a Semprônia pede a ele que... Uma orientação. Que palavras usar para elas de incentivo? E aí, André nos diz, vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu paciente e bondoso, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. E depois que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia
de modo intencional e abriu a nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do Apóstolo Mateus. E essa mensagem Mateus anotou, diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Era o que a Semprônia queria saber. Então, ele tira exatamente isso dos pergaminhos que ele tinha trazido com ele, Marcélia. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto nem mais educativo. André nos narra. Decorrido alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente: compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por amor próprio, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. A síntese verbal condensava explicações que somente seriam razoáveis em compactos discursos. A meu ver, não obstante a beleza e a edificação do ensino recolhido, o método não recomendava a extensão de perguntas de nosso lado, mas o irmão Raimundo, aquele do grupo socorrista dedicado à assistência aos loucos, terminou a iniciativa e interrogou. Tolerante amigo. Agora vem a segunda pergunta, né? Tolerante amigo. Que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? Interessando a órbita de nossos deveres junto dos desequilibrados mentais da crosta terrestre, venho assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deveriam. Não estão interpretando as obrigações evangélicas como deveriam. Em verdade, convocando-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Então, fala, mas não faz. A fala é uma, a atitude e ele quer saber como outra. Proceder com essas pessoas, né? Estimam as discussões injuriosas, fomentam o sectarismo, dão grande apreço ao individualismo inferior, que desconsidera o esforço alheio, por mais nobilitante que seja esse. Quase sempre entregam-se a rixas infindáveis e gastam um tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias, ou seja, sempre buscando justificar as suas atitudes. Por mais que lhes ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo,
mas se arvoram em críticos impiedosos, não apenas uns dos outros, e sim de setores, situações, pessoas e coisas que lhes não dizem respeito, incentivando a malícia e a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitável orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? A gente percebe aqui alguma coisa familiar nessa, Totalmente, nessa narração? Essa dúvida que ele leva a esse emissário sublime, né? Tem alguma coisa familiar aqui? Essa pergunta é do Nicanor, não é isso? Do Raimundo. Do Raimundo. Ele é do grupo que vai assistir aos desequilibrados mentais. Ele diz que assiste em grupamentos de irmãos encarnados. Né? E o mensageiro, nessa dúvida dele, responde da seguinte forma. E tem mais uma coisa familiar aqui no Raimundo, nessa pergunta do Raimundo. São espíritas. São espíritas. São espíritas. Pede o socorro espiritual, mas agem dessa maneira. Quase sempre, Célia, se entregam a rixas infindáveis. Gastam um tempo estudando meios de fazerem valer as limitações que lhes são próprias. Isso somos nós. Nós queremos nos justificar, colocar a nossa opinião, estudar como eu vou colocar a minha opinião. E aí o mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior. E tivemos ante os olhos outro pergaminho. Ele tira outro pergaminho com a inscrição de versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, em que está escrito assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Então, todas essas situações, Célia, que o Raimundo apresenta, são dignos ainda de muitos de nós que estamos vivendo ainda nesse processo de aprendizado. Mas o que diz o apóstolo Paulo para com isso? Que a gente se afaste, nós que somos homens de Deus, que a gente fuja destas coisas, né? E que a gente possa seguir a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. O Nivaldo, não tem outra resposta. Todo o conteúdo dessas obras, a gente sempre fala que é estudo, são ensinamentos que nós temos que trazer para o nosso dia a dia. Então, nessa carta de Paulo a Timóteo, que Asclépio pega no pergaminho que ele trouxe, me lembrou uma outra passagem de Jesus a Pedro. Pedro conversando com Jesus. Jesus, ele fala das pessoas que não seguem o que ele prega. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: segue-me tu. Sim, faz você. Faz você. Deixa o outro. O outro vai, o tempo dele chegará. Essa mensagem de Paulo a Timóteo, nós podemos trazer para nós, porque nós temos a mania de falar assim, todo mundo faz. Mas aí, nós não podemos então, olha só que Paulo diz: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Faz você.
o outro não está conseguindo fazer ainda, um dia ele fará. Né? Permaneceu Raimundo na expectativa, figurando-se-nos não haver interpretado a advertência quanto deveria. Mas a explicação sintética do visitante não se fez esperar. Então o Raimundo ainda ficou assim. E ele percebeu, Asclépios percebeu que o Raimundo não ficou satisfeito. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo pareceu acordar para a verdade e murmurou com alguns desapontamentos: aproveitarei a lição. Então, diante da citação da carta de Paulo a Timóteo, ele ainda não tinha caído a ficha, né? Como a gente diz aqui, Asclépio faz a complementação para ele. E aí, sim, ele registra. E ele informa que ele vai aproveitar a lição, né? E Asclépio diz, na carta de Paulo a Timóteo, na explicação de Asclépio, ele diz: auxilia os nossos irmãos imprevidentes, perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Ou seja, auxilia a todos, estende a mão a todos. Isso tem a ver, Célia, com o que Jesus disse, a verdadeira caridade? Né? Benevolência para com todos, indulgência para com o defeito dos outros e perdão das ofensas? É exatamente isso. Sem nos contaminarmos, né? E aí Raimundo diz: aproveitarei a lição. Novo silêncio verificou-se entre nós. A irmã Luciana, porém, que nos integrava o pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: olha, agora é a Luciana, que é do grupo do André Luiz, vai fazer uma pergunta. Esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? Então, ela fez a pergunta dizendo que era a primeira vez que ela estava indo, qual a orientação que ela precisava, né? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos, admirados, o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola de o apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses. Paulo, né? Aos Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídas por Deus, que vos ameis uns aos outros. Olha a resposta que ela dá à dúvida da Luciana. A Luciana diz que é a primeira vez que ela está indo nessa missão de auxílio à crosta terrestre. E que orientação que ele dava para ela, né? Então ele diz que, se recordando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Quanto, porém, à caridade fraternal, que era exatamente isso que ela estava indo fazer, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, ele diz para ela que ela já está dentro dela, ela sabe exatamente como proceder. Em cima do ensinamento de Jesus, ame ao próximo como a si mesmo. Ame uns aos outros, né? Deixa eu ler. Algo confundida, Luciana observou reverente. Compreendo. O evangelho aplicado, comentou o mensageiro delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos do bem,
nas situações mais difíceis. O Evangelho aplicado. Fez-se de novo extrema quietude na Câmara. Talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito, adquirido na crosta planetária, não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Rolavam instantes pesados quando observamos a gentileza e a sensibilidade do diretor do Santuário da Bênção. Notando que Simprônia, Raimundo e Luciana, os três que fizeram perguntas, eram alvo de nossa indiscreta curiosidade, Cornélio inquiriu de Asclépio, como se fora mero aprendiz. Que fazer para conservar a alegria no trabalho, perseverança no bem e devotamento à verdade? Que fazer para conservar alegria no trabalho, perseverança no bem e devotamento à verdade? Cornélio que está perguntando isso. O mensageiro contemplou num sorriso de aprovação e simpatia, identificando-lhe o ato de amor fraternal, descerrou novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Regozijai-vos sempre. Em seguida, falou jovial. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais devemos perder. O instrutor Cornélio meditou alguns momentos e rogou humildemente: ensina-nos sempre, venerável irmão. Decorreram minutos sem que os demais utilizassem a palavra. Fazendo menção de despedir-se, o sublime visitante comentou afável: à medida que nos integrarmos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho devem ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo, é um mundo por si, com as suas leis e características próprias. Apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais. Então, meus irmãos, chegamos ao término de mais esse encontro. Vamos ficar com essas perguntas, essas respostas dos nossos irmãos Raimundo, Luciana e Semprônia, e as respostas
desse irmão sublime, desse visitante sublime, Asclépio. E vamos guardar ela conosco, meditar sobre elas. E vamos sempre, sempre regozijar-nos sempre, dar graça sempre, agradecer sempre ao nosso Pai por todas essas oportunidades que nos são dadas de aprendizado, de melhoramento. E é como Paulo disse na carta dele: regozijai-vos sempre. Que assim seja. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.